Joia. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aqui. E você? Como você está? E é isso. Em algum momento se move de dentro de uma camada quase esquecida de tudo, a potência de criar de novo sentidos, criar sentidos de novo. Talvez até para coisas que sempre existiram. E eu gostei muito desse espelho, para a gente olhar assim, uma trajetória, afinal de contas, 100 anos, e uma vida, né? Maravilha. Se você fosse chamado para uma dança cósmica, você ia ficar cabisbaixo, 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 cabisbaixo. Né? Uma dança cósmica de certa maneira, admitir que lá fora e aqui dentro é tudo possível. É possível lá fora, é possível também aqui dentro. É o sonho, é a membrana, mas é também a brotação da vida aqui nessa cápsula Terra, vinda do Sol. Né? Essa compreensão de que o Sol incide sobre mínimas presenças, inicialmente na formação desse ecossistema todo que a gente compartilha e produz vida. Então, se nós estamos nessa dança de produzir vida, de fora para dentro, de dentro para fora, talvez a gente pudesse experimentar fazer esse movimento que pode traduzir o sentido de uma dança cósmica sem perder a relação com o coração, sem perder a relação com o centro disso que nos possibilita o entendimento de si. Com uma alegria, que é a alegria de viver. Porque o coração, ele é primeiro a sede desse lugar misterioso e cósmico no corpo, né? Porque ele é corpo flexível, né? Pulsante. E se ele não for pulsante, tudo morre, morremos, né? Esse coração que se rasga para a nossa dor, mas que se rasga para o outro, que se rasga para o mundo, que se rasga para a prismatização da luz solar, como diz o poema, a canção na qual o próprio Villa-Lobos se baseou, né? Sem um chão que não seja o seu, né? O chão da terra, né? A terra não tem um chão que não seja o seu próprio chão, mas sem um chão que não seja o céu, sem um chão que não seja o céu, sem um chão que não seja o seu Zé, coração.
Não faça essa maldade com a gente de dizer que a canção está dizendo, a canção está cantando, nós temos você aqui. Sem um chão que não seja o seu, sem um chão que não seja o céu, sem um chão que não seja o céu, sem um chão que não seja o seu. Folhas balançando, gamela que carrega o fogo de Xangô, tuas folhas balançam e Luaiê pode estremecer. Irocó continuará intacto. Como o Pedro meio que deu uma passada aí pelo assunto, né? Eu sou candomblessista. Então eu estudo há muitos anos essa cultura de Ifá, né, a filosofia de Ifá, que tem origem ali na Yorubalândia, na África, que tem, enfim, raízes que vêm de diversos lugares, né? Aqui, como o Kotiá coloca, né, que nós somos esse patchwork de informações genéticas e culturais, né? Mas eu tenho algumas coisas interessantes para falar a respeito dessa temática do sonho. Uma experiência de uma amiga minha que chegou para a Mãe de Santo e falou assim: olha, eu tenho 3 sonhos para contar para a senhora. Então, esse sonho, né, aconteceu isso, esse sonho aconteceu aquilo, esse sonho aconteceu outra coisa. Aí a resposta da Mãe de Santo foi assim: olha só, esse sonho aqui você vai pegar, você vai colocar uma comida para Oxalá, né, fazer um ebó assim assado. Agora, esses outros 2 você pode levar para o seu psicanalista. E como a gente está no meio né, assim, a gente é esse patchwork de culturas, a gente tem essas influências, a gente tem uma membrana muito permeável. Eu acho que alguns mais do que os outros, né, dependendo da sua formação, da sua origem, da sua cultura, enfim, do local que você vive, da sua sensibilidade, da sua mediunidade. Eu acho que tudo isso vai trazer uma configuração que tem diversos tipos de sonho, né? A gente pode ter um sonho que é esse sonho que vai para o lugar psicanalítico, né? Ou que é o sonho do branco, que sempre sonha consigo mesmo. Mas a gente pode ter também sonhos que são portais, né? Sonhos onde a gente recebe mensagens e onde a gente visita outros mundos, outros lugares, outras dimensões. Por nossa condição limitadíssima de humanos, transhumanos, então a gente sempre imagina que se uma árvore canta, ela só canta se a gente escuta nos nossos termos. Uma árvore não precisa cantar nos termos dos humanos. E se um xamã diz que a árvore canta e você não ouve ela cantando numa linguagem musical para você, isso só quer dizer que você não é um xamã e não que a árvore não está cantando. E é mais ou menos por aí. Mais do que entender, pensar, entender, seria maravilhoso o exercício de ser. Ser invisível na biosfera. Alguém estava ensinando violão e ele disse: você sabe por que você está com dificuldade para tocar violão?
Porque você quer aprender a tocar violão. Eu achei interessante essa observação. É porque você quer aprender. Quando você parar de querer aprender, você vai tocar violão. Quando a gente parar de querer compreender a biosfera, nós vamos ser seres invisíveis na biosfera. E a dança cósmica não vai ser mais uma transcriação. Ela pode ser só a experiência. Experimentação.